Meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Então vamos dar continuidade ao estudo do livro Sexo e Destino. Hoje vamos ao capítulo 11, parte primeira do capítulo, onde vamos discutir coisas além do relatório que é dado em relação à história em si. Nós vamos trazer bastante coisas para reflexão. Então, na aula anterior, no capítulo 10, o Félix foi com o André Luiz até a Casa da Providência, para que ele, André, se inteirasse sobre as moléstias e obsessões resultantes dos abusos sexuais e uma infinidade de temas conexos. Então veja, moléstias e obsessões resultantes dos abusos sexuais. E hoje em dia o que mais nós vemos, a começar pela televisão, é a propagação do sexo desbragado. Repito, moléstias e obsessões resultantes dos abusos sexuais. Então vamos em frente. André Luiz pergunta primeiro ao juiz Amantino sobre a poligamia. Poligamia, legal, eu sou um machão, eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Será? Vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal, que desaparecerá da terra. Por quê? Pois o Cristo ensinou que basta um homem e uma mulher e vice-versa. Só para ser machão, eu tenho 10, 20, 100, 50. Conversa de tolo, ilusão. Guardem esse item, ilusão, que no final nós vamos tratar bastante sobre isso. Ilusão. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual, se trata de poligamia e monogamia, diz o seguinte: o instinto sexual, ao desvairar-se na poligamia, irá endividar o espírito na matemática do destino em largos roteiros de aprendizagem. Muito simples. À vontade, tudo bem, plantou, vai colher, te prepara. Me lembro bem de uma das histórias que está em um dos livros de André Luiz, que eu não me lembro qual. O indivíduo só pensava em sexo, voltou para o mundo espiritual, ele modificou o seu corpo, parecia um lagarto e tinha um órgão, um genital enorme, arrastando pelo chão. Tranquilo. O plantio é livre, as criações mentais, as cristalizações que nós buscamos, pode ir à vontade, mas prepare para colher. E continua a Evolução em Dois Mundos. O instinto sexual nesta faixa evolutiva não pode encontrar alegria completa senão em contato com outro ser que demonstre plena afinidade. Forçar nada, né? Tá certo? Está muito claro. Não merece nem comentário, não precisa nem comentário, de tão claro que está. E continua: porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar ao governo emotivo exige compensação equivalente na escala de vibração magnética. Não tem compromisso, vou manter relação, saio, acabou, brincou. Isso pode durar milênios. Milênios para conseguir acertar essa vibração magnética. Continuando. No Livro dos Espíritos, na questão 700, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? A resposta é taxativa e direta. Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Simples e direto.
E na 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Resposta dos Espíritos. A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Questão 701 do Livro dos Espíritos. André Luiz, então, depois de acompanhar um atendimento integral, voltando à história do livro, em uma das muitas audiências que ocorriam na Casa da Providência, ele se despediu dos presentes e rumou para o hospital no bairro do Botafogo, onde estava Marina, ainda internada, sob a orientação do Espírito Moreira. Cláudio e Salomão, Cláudio, pai de Marina, e Salomão, o amigo que se tornou ali, eles entrelaçam energias, garantindo a cooperação para o restabelecimento de Marina. André, então, confirmou que o apoio espiritual, conjugado à medicina, funcionava com segurança. Naquele momento, estava tudo em segurança. Porém, fora dali, os problemas complicavam-se. Por que se complicavam? Porque Nemésio e Márcia, após 5 semanas no clima da serra, retornaram à cidade algo modificados por esta aventura. Quem não se lembra, Nemésio, Márcia é a mãe de Marina, e Nemésio, o amante de Marina, pai de quem? Gilberto. Márcia, então, interessada na ligação definitiva com Nemésio, e ele hesitante, recuara, porque ele disse que ia patrocinar o desquite entre Márcia e Cláudio. Ele começou a recuar. Nemésio estava inquieto, assustado consigo mesmo. Marina não saía da sua cabeça, apesar de ter ido com a mãe, passado uma semana fora. Acordava à noite, supondo-se com Marina que aceitara por noivo. Márcia, mãe de Marina, percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada na lembrança. Estou só repetindo a história para nós nos colocarmos nela. Márcia então aceitou essa situação, olha aí, pois não estava num caso de amor, mas de transação comercial, cujas vantagens não se dispunha a perder. Visava o quê? Somente prender Nemésio para ganhar-lhe a fortuna e a confiança. Tem algo parecido hoje? No nosso mundo acontece essas coisas? Não, eu acho que não, né? Caramba, puxa vida. Gilberto, filho de Nemésio, estava sem ânimo, abatido, sem o menor incentivo para o trabalho. Somente esbanjava o dinheiro paterno. Derrotado, infeliz, enveredou-se para a farra, bebidas e muitas vezes mencionava o suicídio quando focava suas ideias em Marina distante. Sempre bêbado, era manejado, olha aí, meus amigos, manejado com muita facilidade por alcoólatras desencarnados. Vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunha. E quem é que se aproxima de mim se eu encher a cara? Os iguais. Simplesmente os iguais. E assim cada um de nós, depende do que estiver pensando, estará vivendo com aquela nuvem de testemunhas. Gilberto esbravejava, dizendo que a relação entre Marina e seu pai era invencionice, maledicência das pessoas e do próprio pai. O benfeitor espiritual Félix tentava ali reconstruir tudo, mas estava difícil. E após 2 meses de internação,
Marina retorna ao lar. Agora somente encontra quem? Só o pai Cláudio. Nessa nova fase da vida, Cláudio dava uma atenção muito grande a Marina. E veja, além de lerem textos espíritas, que lhes infundiam cada vez mais as verdades da promessa do Cristo. Precisou passar por uma dificuldade muito grande para começar a aprender a abrir a mente e quebrar as cristalizações mentais. Isso acontece com todos nós. Nós mudamos a nossa forma de ser, ou só quando levamos uma paulada da vida? Todo dia nós somos o mesmo. Não, eu sou bom, está tudo bem, vamos continuar como está, deixa como está para ver como é que fica. Dificilmente nós mudamos, a não ser numa grande chacoalhada que a vida nos dá. Ou eu estou falando coisa errada aqui, meus amigos? Por que isso? Porque nós somos inferiores ainda. Estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui esperando que Deus jogue um saco de dinheiro para eu continuar nas minhas benesses materiais. E o próximo que precisa de ajuda? Dane-se o próximo. Se der tempo, eu vou chegar aqui hoje no final e vou relatar alguma coisa que está no livro Emoções que Curam, exatamente sobre esse tema. Está tudo bem, na hora que desencarna, somos espíritas, somos grandes trabalhadores, grandes expositores. Desencarnam, o que acontece? Daqui a pouco nós vamos ver. Cláudio, então, aceitou a amizade de Salomão e passa a tratá-lo como filho. Passou também a fazer a caridade e o evangelho no lar. O lar estava tranquilo, porém Moreira, o espírito e André Luiz estavam ali sempre na defensiva. E o Gilberto, como é que estaria? Marina e Cláudio promoveram então um encontro com ele numa churrascaria, objetivando a reaproximação. Combinaram um jantar na residência de Marina e no dia seguinte Gilberto compareceu. Tristonho, porém sóbrio, não estava bêbado. Então comentou que o pai Nemésio falou sobre as aventuras amorosas com Marina e então praticamente o proibindo de se casar com Marina. E mais, iria encaminhá-lo para um trabalho fora do Rio de Janeiro, no sul do Brasil. Moreira, o espírito, apesar de já estar ali trabalhando com André Luiz, tentando mudar a sua forma de ser, ele protegia Maria, perdeu a calma. Em voz alta, voltou à insolência que lhe era costumeira, apesar de 6 meses de evangelho. 6 meses de evangelho, uma conversinha, mudou tudo. Agora vocês começam a perceber por que 10.000 reencarnações nós estamos nesse estágio que estamos hoje. Simples, porque nós não queremos quebrar as nossas cristalizações mentais. O meu jeito de ser, o meu jeito de pensar é o correto. Errados são vocês que pensam diferente de mim. Mas na realidade quem é errado sou eu mesmo. Cada um de nós. Nós estamos aqui na bendita e querida escola Terra, para quê? Para passar férias, para ficar deitado numa rede, tomando água de coco, como eu brinco sempre, de chinelão no pé? Não. Para passar por novas experiências. E o que estamos fazendo? Deixando a coisa andar. Nós estamos dando a atenção devida. André Luiz rogou então a Moreira para que se calasse, pois nas imediações estavam irmãos infelizes, que ao ouvir a intenção dele, Moreira, e com ela se simpatizassem, demandariam a residência dos Torres. E aí, o que aconteceu? Moreira solicitou então esclarecimento a André Luiz sobre o que deveria fazer. André disse-lhe que o mal não merece comentário. Comentários, plural. Nunca, em nenhum momento. Por quê? Pois no mundo espiritual, o
pensamento e o verbo adquirem mais força de expressão e de ação do que aqui no plano físico. Aqui nós dependemos da conversa e das mãos para fazer as coisas. No mundo espiritual, pensamento resolve tudo. Pensou, aconteceu. Obviamente depende do nosso nível evolutivo. Porque se eu desencarno e acho que eu continuo lá no mundo espiritual como se estivesse encarnado, eu vou agir como se estivesse encarnado. Não aproveitarei as qualidades do pensamento. Comentários, meus amigos, perguntas, podem fazer à vontade, tá? Seguiram então, entraram no automóvel com Gilberto. Gilberto entrou em casa, em reflexões profundas sobre Marina, modificada, imaginando que estava entrando no lar como sempre entrou, e dirigiu-se ao quarto onde Marina ficava quando ia na casa dele. Entreabrindo a porta em silêncio, se deparou com o quê? O pai e Márcia aos beijos. Márcia, num relance, viu Gilberto, porém seu pai não notou a presença. Porque ele veio, a Márcia estava de frente para a porta, o pai de costas, ele só abriu e viu, Márcia percebeu. Então o pai não notou a presença dele. Gilberto afastou-se, repleto de angústias. O ídolo que o pai sempre foi, ruíra de repente e em definitivo. E mergulhando em reflexões profundas, indagava a si próprio: será que meu pai tem razões verdadeiras para me separar de Marina, que tanto amo? Estava ali nas suas reflexões. Márcia, como sempre, materialista, enganadora, afagou Nemésio e o colocou na cama. Moreira, o espírito, perdeu a paciência e se ligou mentalmente a quem? A quadrilha de obsessores que rondavam o lar de Nemésio e que pensavam como ele neste momento. Entretanto, André Luiz interferiu e rogou paciência para que pudesse acolher Nemésio e Márcia. O bando retirou-se e Moreira concentrou a sua atenção para Márcia. E a partir de então, o que aconteceu? Márcia procurou uma forma de contornar o impasse que estava ali, frente à preservação de seus interesses em relação ao Nemésio. Porém, deveria também, ao mesmo tempo, auxiliar Marina, sua filha, a manter-se unida a Gilberto, mesmo com o pai tudo fazendo para que ele dela se afastasse. Tratava-se, portanto, de uma situação complicada, pois Márcia poderia tornar-se madrasta e sogra de Gilberto, que por sua vez poderia ser enteado e genro. Complicado, né? André Luiz e Moreira trabalhavam muito para que Márcia efetivamente decidisse falar com Gilberto. Porém, o que aconteceu? A doutora Silvia, que está presente aí, vai explanar para vocês na próxima aula o desfecho do que vai acontecer aí nessa dúvida da Márcia para falar ou não com Gilberto. E nós vamos aproveitar isso que foi relatado até aqui para refletirmos sobre alguns pontos. Que pontos nós vamos refletir? Nós vamos buscar este livro aqui, Reforma Íntima, em que o nosso patrono, Caibar Schutter, através da mediunidade de Abel Gleiser, nos trouxe vários ensinamentos sobre a sexualidade. Então vamos a algumas considerações de Caibar. Neste livro, no capítulo 7, na pergunta 2, como analisar hoje a sexualidade? Bom, bem lembrado pelo Flávio, Caibar Schutter não dá a volta, ele dá direto, vai direto ao ponto, tá certo? Então não vão se assustar com as respostas.
Como analisar hoje a sexualidade? Diz ele, a sexualidade humana apta a gerar prazer sexual pode lastrear-se em fatores puramente materiais, deturpando o seu valor que deveria vincular-se ao amor. Direta resposta, não tem contorno, e vamos em frente, tem bastante coisa. Na pergunta 3, ele diz o seguinte: qual o principal foco da sexualidade? É o cultivo do amor. É o cultivo do amor. Por que existe a sexualidade? Para propiciar o nosso retorno, a nossa encarnação aqui na matéria. Sem a encarnação, nós não conseguimos corrigir os erros do passado. E sem o sexo, nós não conseguimos adentrar na matéria. Mas nós, o que estamos fazendo com a sexualidade? Simplesmente desvirtuando tudo. Prazer pelo prazer, que não se acha em lugar nenhum. É hoje, é agora, é amanhã, é depois, daqui a pouco. E não se chega a prazer nenhum. Continua Caibar Schutel. A vida sexual de um ser humano é um constante e importante desafio, sendo capaz de gerar inúmeras provas e várias expiações. Ele continua e diz mais o seguinte: diante disso, deve-se respeitar qualquer espécie de sexualidade, desde que não afete o bem-estar de outrem, para que o amor possa ser incentivado e cultuado. E Caibar conclui essa resposta dizendo o seguinte: em virtude de atos e gestos de amor puro, a sexualidade, seja ela qual for, tende a ser controlada, tornando o ser humano mais feliz. E aí? E aí, meus amigos e amigas internautas? Na pergunta 6, Caibar responde sobre a homossexualidade, dizendo o seguinte: é uma prova ou uma expiação escolhida pelo Espírito encarnado? Ou expiação escolhida pelo Espírito encarnado? Continua ele: não é uma enfermidade que se possa curar com um remédio, pois a intensidade do prazer sexual encontra-se no espírito que comanda os desejos da carne. Quando o espírito então equilibrar-se-á? Somente quando houver amor verdadeiro, aquele que o Cristo ensinou, e não a paixão. Nenhum comentário até aqui, gente? Então vamos à pergunta 10. Como orientar os jovens no tocante à vida sexual ideal? Está aí a resposta de Caibar. Algumas regras são importantes. Ame o jovem acima de tudo, para que a sua orientação seja bem assimilada. Regra 2. Não o julgue gratuitamente. Deixe-o perceber seus erros sozinho. 3. Procure orientá-lo a uma sexualidade regrada, que não envolva excesso de prazer sexual em detrimento de sentimentos, que não envolva excesso de prazer sexual em detrimento de sentimentos puros. Quais? Amor, lealdade, fidelidade, dentre muitos outros. 4. Não force mudanças impossíveis, pois quem vai decidir realmente o caminho sexual a seguir
é o próprio jovem, conforme atingir seu amadurecimento. E ele conclui, Caibar: o aprendizado da doutrina espírita fará o resto, pois indicará ao jovem o caminho da temperança, da humildade, da compreensão, da aceitação e da relevância de amar o próximo. Caibar, então, ao encerrar o capítulo 7 com a pergunta 13, deixa-nos o seguinte: deve-se tratar a sexualidade humana com respeito e naturalidade? Duas palavrinhas. Sem dúvida. Sem dúvida. E ele traz mais. Erros do passado nesse campo levaram a muitas mortes precoces e muito sofrimento. O atual estágio do planeta demanda amor, que se desdobra em compreensão, aceitação, solidariedade e afeto. Eis os valores do momento, pouco interessando a sexualidade do encarnado. Nós temos sexualidade no mundo espiritual? Não. A não ser do desencarne e no momento seguinte ao desencarne. A sexualidade existe aqui para a nossa reencarnação e para a aproximação com tudo que nós lemos, afeto, amor. Mas nós desviamos, nós queremos tudo, como diz o Stephen Hawking, estamos olhando para o chão ao invés de olhar para as estrelas. Nenhuma pergunta até aqui, gente? Nenhum comentário? Está todo mundo com medo do Caibar. Está todo mundo com medo do Caibar? É a questão do lado de lá. Por isso que a gente não compreende o sexo como eles explicam no livro dos Espíritos. A gente não vai entender. Agora, tem que passar pelas duas questões, isso aí o Emmanuel vai dizer em sexo e destino, que é a minha parte que eu vou falar mais adiante. Tá. Mas, uma vez que não existe o sexo lá de lá, a gente tem que compreender como as coisas. Isso não quer dizer que os espíritos tenham sido criados diferentes. Não. Deus está bem claro como é que foi. Então, só que a gente tem que passar para lá e para cá para criar razão, para criar sentimento. Passar por todas as experiências possíveis para exatamente desenvolver isso. Mas o ser humano não passa no livro. Não, é isso aí. No livro Estudos Espíritas, no capítulo 20, o espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, traz para nós a seguinte confirmação sobre o sexo. O sexo procede do espírito, confirmando o que nós sabemos anteriormente, cujo comportamento numa existência esculpe na vindoura as condições emocionais e estruturais necessárias à evolução moral. Ô Maida, será que não é por causa do livre-arbítrio que nós temos que a gente não consegue dominar todos esses desejos inadequados na parte sexual? Não, é o apego excessivo à matéria. Ao invés de você buscar Deus, buscar o que viemos fazer, é desenvolver a caridade, a fraternidade, nós estamos no egoísmo e no orgulho tomando conta da gente. É meu carro, meu, tudo meu. O cemitério está assim dessas pessoas que tudo é meu, eu posso, ninguém pode. O cemitério está assim, ó. É meu até amanhã. Aí os herdeiros vão brigar para ver o que faz, não é isso? Magda, fazer um comentário então. A questão da... Uma questão que não está havendo, além do diálogo que é necessário ter dentro de casa, é essa questão culturalmente. Aí eu sou mais velho, né? Eu sou de outra geração, eu vi coisas que eu não posso falar dentro do centro espírita. Mas a cultura machista é responsável, sim, por grandes deturpações desse assunto. E a diferenciação que se faz entre que o homem pode e a mulher pode. Então isso aí já cria uma contradição, onde o sentimento não é buscado necessariamente nas relações sexuais. Então isso já é
primeiro problema é uma diferença muito grande do que eu estou buscando. Só sensações materiais. Só sensações. E a outra coisa que tem, que é difícil, é o seguinte, tudo que é imaterial, nós temos dificuldade de assimilar. Então, por exemplo, nós estamos numa época, eu vou chasquear o Flávio aqui, uma época muito positivista, onde a questão material ganha muita força, e não o pensamento daquele grande espírito que foi Platão. Então nós estamos vendo uma falta de cultivo à elegância no trato com o sexo oposto, de ambas as partes. Nós conseguimos rebaixar, como está no Boa Nova, nós homens conseguimos rebaixar a condição feminina, nós conseguimos produzir isso. Isso é um problema que fica para as gerações vindouras. Como é que vai se fazer o resgate disso? Então, um romantismo no sentido realmente positivo de você criar uma consideração, uma idealização. Dentro da idealização vem os sentimentos, e não dentro da mecânica do ato sexual. Então é isso que está, esse mau direcionamento está vindo aí. E depois o Haroldo coloca uma coisa muito bem colocada. A gente tem que ter um respeito profundo a quem não pensa aquilo que você falou no começo, não pensa e não sente como nós. O predisco Cacá na evangelização infantil, quando a gente vai discutir sexo lá, homossexualismo é sentimento, a gente tem que respeitar o sentimento dos outros. Agora, você trazer problemas, só colocar a coisa de uma maneira mecânica, porque você não cabe mais a tal da educação religiosa nas escolas, você tem que buscar uma ética pagã, uma ética científica, se é que isso existe, a gente sabe que não é bem assim, para você falar da parte moral da questão e não está sendo tratado. Só está sendo tratada a parte mecânica. Essa ética é fácil de resolver. Cristo deixou isso em 2 palavras: amor ao Pai e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu desenvolver isso, automaticamente nós vamos ter respeito, vamos tratar com moralidade. Os professores e as professoras abnegadas fazem isso, às vezes, às escondidas. Quando vão falar de Deus, quando vão falar do Cristo. Não pode. Você não pode falar pode por quê? Não, temos que falar, temos que colocar os valores. O grande erro da educação está aí. Eu acho. Um grande erro. Sem Deus, nós não somos nada, ninguém é nada. Como eu digo sempre aos espíritos, somos menores do que um grãozinho de pó, uma partícula de pó. Não adianta querer, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, segundo degrau, tentando ir para o terceiro. Nós vamos ficar aqui? Quem tem essa garantia? Nenhum de nós. Estamos agindo conforme os ensinamentos de Jesus? Não. Então, vamos preparar a nossa matulinha, porque já já nós vamos para o mundo primitivo. Garantia nós não temos nenhuma. E só aproveitando o filme do Allan Kardec, ele colocou, e está muito bem colocada essa questão no filme. Muito bem colocado. Eu posso discutir as questões de consciência dentro da sala de aula. E ele parou de dar aula quando ele não pôde fazer isso. Não tem sentido. Quer dizer, como é que nós surgimos aqui? Foi algum de nós humanos que conseguimos isso? Ninguém consegue isso. Só fazer uma análise estrutural, lógica dentro da ciência, ninguém consegue. Começa do design inteligente que existe nas coisas. Quem vai criar tudo isso? Colocar tudo isso em equilíbrio? Esse bichinho vai vigiar esse, aquele vai vigiar. Quem de nós tem capacidade para isso? Nenhum cientista, nenhum sábio na Terra tem esta condição. Afirmo e desafio, está aqui a internet. Ninguém tem essa condição. Nenhum de nós. Então nós estamos aqui para aprender. Isso é uma bendita escola. Mas temos que querer aprender. Estamos querendo ou estamos fazendo de conta? Vamos levando, deixa como está para ver como é que fica. Só que quando bate o sino, a gente chega do lado dela, perdi, não fiz. Aí vamos chorar. Continuando. No livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 18, André Luiz, através da psicografia de Chico, traz os seguintes esclarecimentos sobre o sexo, confirmando: a sede do sexo não se acha no veículo físico, mas na entidade espiritual e sua estrutura complexa. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações.
transcendendo quaisquer impositivos da forma física onde eles se exprimem. Não obstante, reconhecemos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. E aí ele confirma: o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo perispiritual, ou seja, espiritual, no perispírito, e consequentemente no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor. Muito claro. Que amor é esse? O amor perante a vida, e em razão disso, ninguém, olha só a conclusão dele, escarnecerá do sexo, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si próprio. Não tem saída. Não tem saída. Continuo agora com Emmanuel no livro Vida e Sexo, psicografia do Chico, que no preâmbulo traz os seguintes ensinamentos. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas seguintes normas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Continua o Emmanuel: não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Conclui Emmanuel: fora disto é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência reencarnatória. Em nossas mãos, ensinamentos nós temos, mas nós não queremos, nós não buscamos, nós empurramos com a barriga. Por isso eu vou repetir: 10.000 reencarnações. Estamos aqui, meus amigos, olha o nível que nós estamos. Veja o que está acontecendo no planeta Terra. E aí então eu iria terminar aqui, mas eu não vou terminar. Eu trouxe alguma coisa a mais para nós pensarmos, que tem um tempo suficiente para isso. Então, de tudo isso que nós falamos, o que acontece? Nós nos acrisolamos nas ilusões dos prazeres materiais. Simples assim. Tá bom como tá, deixa assim para ver como é que fica. Mas aí nós fomos buscar no livro Emoções que Curam, do espírito Irmance do Fogo, através da psicografia de Vanderlei Oliveira, que no epílogo do livro traz para a nossa reflexão a seguinte ocorrência. Vejam bem: nos últimos 30 anos do século XX, o Hospital Esperança realizou uma pesquisa. Que pesquisa ele realizou? Obviamente no mundo espiritual, para saber quais eram os resultados emocionais e mentais de quem? Dos recém-desencarnados que lá se internavam. Acho que todo mundo sabe que o Hospital Esperança é um hospital onde Eurípides Barçanufo cuida de espíritas, em especial médiuns daqui da matéria. Então essa pesquisa ampla mostrou com destaque a gravidade de casos em um grande grupo de pessoas que tiveram suas encarnações orientadas por quê? Pelo Espiritismo, que é o que nós estamos buscando, tendo e estamos continuando nele. E aí, esse fato chamou a atenção e levaram os responsáveis do mundo espiritual a pesquisar tratamentos especializados para as necessidades desses espíritos. E aí Eurípides Barçanufo, numa reunião com o colegiado do hospital,
alertou que algumas iniciativas educativas tornavam-se urgentes para quem? Para os espíritas reencarnados. Somos nós? Eu, pelo menos, me considero espírita, então eu tenho que ler isso com muita atenção. Então, qual foi o objetivo dessas medidas preventivas? Alertar, abrir os olhos dos irmãos de ideal acerca dos perigos e ilusões constatadas nas estatísticas que foram feitas nos últimos 30 anos, lá no mundo espiritual. Entre essas várias ações conjuntas e individuais, várias ações, uma delas tinha por objetivo, através do desdobramento do sono físico, vejam só, até vou parar aqui antes de falar, reunir 1.500 expositores espíritas, cujos nomes estavam registrados nas frentes de trabalho do Departamento de Comunicação e Educação do Hospital Esperança. 1.500. Todos foram convocados, com antecedência, não foi de hoje para amanhã. Porque quando nós dormimos, o que é que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Isso depende. Isso depende. É quarto ou 3 quartos? O Flávio já tem ideia. 3 quartos só faz isso. Vai embora para as regiões profundas. 1 quarto ainda procura trabalhar, dar continuidade nesses trabalhos que fazemos na matéria. Esses, vejam só, eu vou repetir de novo, vocês vão ficar assustados. 1.500 expositores espíritas, cujos nomes estavam registrados nas frentes de trabalho do Departamento de Comunicação e Educação do Hospital Esperança, que só cuida de médiuns e pessoal que tem trabalhos nas casas espíritas. Esse é o detalhe, né? A vinculação e o controle nos registros, né? Então, às vezes a gente acha que não tem nada, deixa como tá, BBB, tá lá em cima, a fichinha tá lá, né? Apesar de todo o planejamento, convites com antecedência, quantos compareceram? Quanto? 500. Quem dá mais? Hã? Menos. 500, menos. Roberto lá atrás está falando baixa. 150. Assustam, hein? Fiquem assustados, meus amigos. 436. Menos de 1/3 dos inscritos conseguiram, entre aspas, superar as barreiras das lutas da matéria e compareceram à reunião. Que luta? Excessivo apego à matéria. Não, eu tenho meus compromissos, minhas reuniões, meus bens para... E aí? Aí eu brinco sempre. O caixão tem gaveta? Alguém leva alguma coisa quando desencarna? Ninguém leva nada, nem cofre, tem nada, nem carro forte, não tem nada. A gente vem com a mão vazia, volta com ela, mas vive aqui uma encarnação brigando, lutando por coisas que não vamos levar. Temos que brigar por coisas que vamos levar. Quais são? Coisas morais, fraternidade, caridade, auxílio, amor a Deus, amor ao próximo. Isso nós estamos dispostos? Não. Amanhã eu vejo. Quando eu me aposentar, quando eu tiver com bastante idade, eu vou fazer. 100 anos aqui é um relâmpago na eternidade, meus amigos. Passa que a gente nem percebe. Se tiver que fazer, é hoje. Quem tem certeza que amanhã vai estar vivo aqui na matéria? Eu gostaria, mas não tenho certeza. Estou trabalhando para ver se eu continuo, mas tenho certeza? Nenhuma. Não está em nossas mãos esse controle. Ô, Mário,
436 expositores, menos de um terço, conseguiram superar as barreiras das lutas na matéria e compareceram à reunião. Olha o que é isso, gente. Pode falar, Sebastião. Diga uma coisa, todas as religiões que não aceitam o Espiritismo, o desencarne daqueles que frequentam as religiões com fé, quando chega do outro lado da vida, qual é a situação deles, mais ou menos? Ficam abismados, como é que eles... arrependidos, entende? Veja, Sebastião, pela experiência que eu tenho aqui em conversar com os espíritos, se você acredita no céu e no inferno, você vai para o mundo espiritual e fica esperando o céu e o inferno. Não vai achar, até que alguém, um benfeitor, um familiar, aí te traz para uma casa dessa em que a gente esclarece. Se você é um evangélico, você vai ter um sono eterno, vai dormir até que venha o julgamento. Mas alguém vai te tirar no momento certo desse julgamento e alguém vai te esclarecer. O que nós pensamos aqui, nós vamos continuar lá. Enquanto nós não damos o passo de querer saber, querer fazer, está em nossas mãos. Tá, ok, obrigado. Alguma pergunta a mais, aproveitando? Então, qual era o objetivo desta reunião aí, em que de 1.500 compareceram 436? Primeiro, alertar as comunidades espíritas para quê? Para que aumentassem a sensibilidade, isso é para todos nós, a respeito dos cuidados necessários à expansão das luzes do Espiritismo. Onde? Ficar pregando para os outros? Não, em seus próprios corações. E mais, mostrar a essas comunidades os principais quadros de adoecimento espiritual. Maria Modesto Cravo, espírito, esclarece aos presentes desta reunião. Tivemos entre os desencarnados nos últimos 30 anos do século XX os seguintes quadros, repetindo, entre os espíritas. O que nós tivemos? Não, eu já sou espírita, eu tenho uma proteção, não tenho problema. Vamos lá. Enfraquecimento da aspiração ao progresso. Não, mas a vida é chata. Deixa como está, não vou fazer mais nada. Mas o que? Dor do conflito com a hipocrisia. Que a gente mostra uma coisa, quando chega lá a gente tem a realidade. Dor do conflito com a hipocrisia. Só isso? Não. Ausência de realização efetiva. Programa 1000 coisas para fazer na encarnação, para aprender, para desenvolver. Aí, ausência de realização. Acostuma-se a ficar parado. Tá bom assim, deixa como está. Sou eu que fiz isso, hein, gente? Outra coisa, fuga da realidade. Os psicólogos aí devem ter 1000 problemas nesse sentido para tentar resolver. Mas outra coisa ruim, ignorância sobre si mesmo. Quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo nesse universo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou no Brasil, não estou no Japão? Quer dizer, não para, não reflete. Volto no Stephen Hawking. Deixe de olhar o chão, vamos olhar as estrelas. Falta de sentido para viver. Começam esses irmãos. Espírita, nós estamos falando, hein, meus amigos? Sentem falta no sentido para viver. Ah, é uma repetição. Eu vou lá, tomo passe, volto. Vou trabalhar todo dia, conversa, e o táxi, a energia, o trânsito e não sei o quê, e os bandidos da... Gente, nós não viemos para ser simples espectadores, nós viemos para ser agentes de mudança.
No momento em que nós nos reencarnamos, nós pedimos, eu vou para lá porque eu vou ser um agente de mudança dentro dos ensinamentos do Cristo. Estamos fazendo isso? Frente a esses quadros técnicos e condutores do hospital, concentraram-se esforços em 6 especializações, ou seja, resgatar a arte de sonhar. Como é que andam os nossos sonhos? Não sei. Você sonha? Resgatar, não sei. Você tem sonhos? Normalmente, sonhos bons? Ou está ou como a maioria de nós, vai embora lá para as Mais profundidades? ou menos, não sei. Resgatar os sonhos. Não são sonhos, mas os sonhos da vida. Ah, tá, não sei. Oh, caramba, eu vim aqui para ser o quê? Eu quero ser um engenheiro, então eu vou atrás, quero ser engenheiro. Ah, não, eu acho que eu vou ser um militante de qualquer coisa aí, vou dar um jeito, vou enrolar. Não, tem que ter objetivo. Outra coisa, desenvolvimento da honestidade emocional. Eles focaram nisso. Mas, educação da carência afetiva. Isso é o que nós mais vemos. Carência de afetividade, de interação, de amor. Os psicólogos que estão aí podem dizer isso com muita segurança. Gerando depressão, né? Morte da idealização. Eu me lembro quando era criança, eu tinha ideal. Eu vou fazer isso, vou para lá, vou aqui, e fui atrás e busquei. Hoje nós vemos isso. O pessoal nem ouve o outro mais. O pessoal nem ouve o outro. Celular na mão, televisão. Caramba! Continuando. Desenvolvimento do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Quem sou eu, como eu falei há pouco? Nós não sabemos. Nós somos o quê? Um robozinho. Sentido da continuidade da vida. As pessoas, a maioria das pessoas, estamos falando que isso aqui é dentro da pesquisa feita entre os espíritas. Sentido da continuidade da vida. Caramba, o espírita não ter sentido da continuidade